Vi essa notícia da cuidadora que foi morta pelo pitbull. Na minha mente veio pitbull endemoniado. Tem alguns animais que ficam endemoniados. Ela cuidava bem do pitbull. Ela cuidava de criança e cuidava do pitbull. Aí tem foto dela de lado do pitbull. Gente, de repente deu na cabeça do pitbull, o pitbull começou a atacar ela. E ela com medo do pitbull atacar a criança. E ela começou a gritar, chamar pelos vizinhos. Os vizinhos, quando chegaram, o pitbull agarrado no braço dela, aquilo tem uma força descomunal, aquilo tora um osso. E aí o pitbull solta o braço dela e agarra na garganta dela. E aí mata. Os animais poderão ficar endemoniados. Veja aí no nosso canal, animal endemoniado. Esse pitbull estava endemoniado. Mas como é que um animal fica endemoniado? Vamos lá? Primeiro, um animal fica endemoniado quando é mistura de raça. Primeiro, mistura de raça. Misturas de raça, mistura muito forte de raça. Raças diferentes podem abrir a alma do animal. Ou seja, o pitbull é uma mistura de três animais, tá? É isso que eles vão fazer, tá? Eles vão fazer, eles vão misturar o DNA dos animais e com a gente. Para que eles fazem isso? Eles vão misturar o DNA porque eles querem abrir a alma. Abrir a alma. Uma mistura chama-se, a Bíblia fala sobre aberração. Começar a misturar a gente com o cachorro, então a mistura abre a alma. Às vezes uma mistura simples, não. Mas quando é uma mistura muito assim, se você misturar cachorro com gato, esse animal que nascer vai estar com a alma aberta. Qualquer demônio pode entrar. Então o pitbull tem um problema, porque tem muitos animais misturados. O pastor alemão, ele foi feito na Alemanha. Uma ótima, a melhor mistura que já houve até hoje foi o pastor alemão. O melhor cachorro do mundo é o vira-lata, né? A Lessie, é o melhor cachorro do mundo, a Lessie. Melhor cachorro do mundo. O fila brasileiro é muito amigo até demais. Mas quando tem uma mistura, eu já vi um cachorro endemoniado. Minha cachorra ficou endemoniada. Foi. Mas a mutação, ela abre a alma para o Satanás. Eu estou te dizendo informações privilegiadas. O demônio está querendo entrar nas pessoas e nos animais. E uma das maneiras dele entrar é mutação. Mutação. Olha. Então, primeiro, para um animal ficar endemoniado, o geral que está vendo nos laboratórios de todo mundo é mutação, mistura forte. Não é misturar um gato persa com um gato angorá, não. A mutação que eu estou falando é daquela braba. Quando você mistura uma onça com um gato, você está entendendo? Todo animal mutante é perigoso. Todo animal mutante é perigoso. Nós temos entre nós um animal muito bom e perigoso. Qual é o animal muito bom e perigoso? A mula. Quem é que já criou mula aí? Eu já criei jumento e já criei mula. A mula, por um lado, ela é muito boa, mas por outro, ela mata o dono. Na lua cheia, se você mexer com a mula, ela te mata. Eu já tive mula, ela parece uma pessoa. Mas a mula, ela é estéril, ela não reproduz, não. Então, mas é uma mutação. A mula é uma mutação do jumento com o cavalo. A cavala com o jumento, ou o jumento com o cavalo, ou o cavalo com a jumenta. Porque tem duas raças. Quem entende de cavalo vai saber o que eu estou falando. Tem a mula e o mulo. A mula é o jumento com a cavala. E o mulo é o cavalo com a jumenta. É o contrário. Mas todos os dois são estéreis. A natureza mesmo, até aí, a natureza diz, não, até aí. Então, a mutação, animais mutantes, o pitbull é um animal mutante. Várias raças e ninguém sabe que enfinharam uma raça ali, que ninguém sabe que raça era aquela. Por isso que o pitbull, ele é... Só que ele dá uma pira de uma hora para outra. Esse animal devia ser proibido de se criar, esse animal pitbull. Diga a irmãzinha que morreu, né? Ele estraçalhou o braço da irmã, da cuidadora lá.
E depois, quando os vizinhos chegaram, ele estava endemoniado, ele sabia que os vizinhos iam bater nele, iam impedir. Então, quando ela fez, ele, na goela. Pronto, bateu ali, torou, foi tudo, né? Ele estava endemoniado, esse pitbull, ele tem que ser sacrificado. Agora, se você olhar para ele, não sei se sacrificaram ou não, ele dá assim, vai, leva para casa, né? Bem, e essa mutação acontece na lua cheia, tá? Então, primeiro animais mutantes, ou mistura brava de raça. Isso acontece com o ser humano também. Por isso que o homem mais temido que existia na época da colonização era o caboclo. Mistura de raça dá uma ira muito grande e abre a alma. Os vizinhos mataram ele, pronto, matar esse peste mesmo, porque, né? Então, assim, tem uma teoria do Blitz no livro Bahia dos Holandeses, no livro Enigma dos Sonhos. A mutação é quando a gente começa a misturar extraterrestre, múmia, vagalume, que agora estão misturando o nosso DNA com vagaluma. Com vagaluma. E aí, o que acontece? Acontece é que quando a sua bunda vai acender. Então, assim, você não vai virar jacaré, sua bunda apenas vai acender. Então, o ser humano vai misturar, já está misturando. Agora, os mutantes vão receber visitas de espíritos. Então, o segundo motivo para o animal ficar endemoniado, motivo, é macumba, feitiço. Coloca aí, feitiço, por favor. Feitiço. Então, assim, mutações ou raças muito diferentes uma da outra, não precisa nem ser outra raça, mas o feitiço faz o animal ficar endemoniado. Ou seja, alguém faz uma macumba para alguém, o espírito vai lá e o cachorro ou o gato endemonia. Eu já acompanhei vários casos. Teve uma mulher que ela fez um pacto para casar, sair de casa. Ela vivia totalmente parada. Paparará da gadá. Totalmente parada. E ela fez, né? Ela fez o pacto e Deus abriu as portas para ela. Olha, Deus abriu. Opa, o que foi que houve aí? Falhou. Pronto. Aí Deus abriu as portas para ela. E quando ela foi se mudar, que ela ia se mudar de uma casa para outra, o gato de estimação dela, de uns 6, 7 anos esse gato tinha. Gato vive idoso, né? O gato atacou ela. Aí ela disse, não, o gato está estressado por causa da mudança. Tudo bem, vamos acreditar, né? Mas não foi estresse, não. Aquilo foi demônio que entrou no gato dela. E ela dava murro no gato, e o gato vinha para a cara dela. Ele, pai, Então, o espírito que nós estava combatendo em nome de Jesus entrou no gato quando viu que ela ia sair daquele contexto. E o gato atacou ela. E ela disse, pastor, eu não queria bater no meu gato, mas ela zoava, ele mordia. Eu dava murro nele, ele caía, ele vinha em cima de novo. A solução foi pegar uma toalha, um negócio e jogar em cima do gato. E o gato... Aí o segredo é você molhar o gato, né? Ou qualquer animal, molha, tá? Então, o outro caso, né, foi lá em Santa Cruz, que eu posso citar, né? Um cara matou outro lá em São Paulo e fugiu ali para a banda dos Pernambuco, ali, naquela cidade maravilhosa, Santa Cruz, mas ele foi lá para o Sitão. Matou um cara em São Paulo, aí se escondeu no Sitão lá, né? Só que a família lá em São Paulo ficou com raiva e contratou os espíritos para os espíritos virem matar o cara aqui no Pernambuco. Olha, a polícia não achava o cara, que é dentro do Sitão das Grotas, lá dentro do Pernambuco. Então a polícia não achava o cara, mas os espíritos acharam. Aí teve um dia, todo domingo ele saía no cavalão dele, né? Cavalão manso, bonitão, troca. Ele matou o cara lá, ninguém sabe por quê, ninguém sabe se estava com razão, sem razão, ninguém sabe. E ele disse, eu vou me safar no Nordeste. Aí veio, ficou ali escondido, ali nos sítios, né? Na noite de lua cheia, no domingo, quem me contou foi a mulher de lá. Ela mostrou até o lugar onde ele caiu.
Ele vinha com esse cavalo manso, e alguma coisa entrou dentro do cavalo. E o cavalo... E ele segurando o cavalo, e o cavalo... Parecia que tinha visto alma, né? Porque cavalo faz isso quando vê alma e cobra. Mas estava na estrada. Mas o pior não foi isso, que o cavalo se levantou, ficou em 2 pés andando com ele, e até que o cavalo caiu com ele, ele bateu no chão, ele soltou o cavalo ficou em pé. Em vez do cavalo correr e ir embora, para você ver que era demônio, não era normal. Um cavalo normal, por algum incômodo, uma peia que ele bateu nele, uma espora, alguma coisa, o cavalo normal podia até derrubar o cara no chão, mas depois ele corria e ia embora. Mas o cavalo não foi embora. O cavalo foi para cima dele. E o cavalo pisava ele com os pés, o cavalo... E o cavalo matou ele, pisando em cima dele, velho. Olha! E depois o cara não acredita numa coisa dessa. Olha! Que coisa, velho. Então... A turma lá em São Paulo, os espíritos disseram, nós vai atrás agora, meu irmão. Aí foi, e o cavalo do cara matou o cara. Isso acontece com o carro também, tá? Eu já vi dono de empresa de ônibus sendo morto pelo ônibus. Olha. Por isso que você benza tudo que você tem. Benza o seu carro, benza o seu gato. Benza. Porque um cachorro bendito, um gato abençoado, o demônio não entra. E outro, pronto, o terceiro, é feitiço, né? E o terceiro, nós não sabemos o que é. O terceiro é o momento. Qualquer animal pode ficar endemoniado. E uma vez eu ia muito para vigílias, Às vezes eu ia para a vigília da quinta para sexta, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. Aí uma vez eu fui a uma vigília da sexta para o sábado. Aí eu cheguei, era 3, 4 da manhã, a vigília. A gente passava a noite orando na igreja, clamando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, me dá unção, me ajuda, Senhor. E aí, às vezes os amigos deixavam a gente lá no começo da rua. E esse meu amigo deixou eu lá, eu digo, aqui tá bom, aqui eu subo, tá, aqui é legal. Aí eu subi, abri o portão, aí eu tinha 2 cachorras, Lobinha e Lobona. Lobinha era pequena e Lobona era grande. Eita! E aí, a Lobona era um fila brasileiro e a Lobinha era um vira-lata que eu criei desde a avó dela. Eu só não consegui criar o filho dela porque ela não teve filho, né? Mas eu criei a avó, criei a mãe, criei ela. E a Lobona eu criei desde pequena. A Lobona é um fila brasileiro, todo mundo sabe que é Scooby-Doo, né? Scooby-Doo, bidu, que é aquele cachorro grande, que o único mal que ele faz é lamber a pessoa, né? Ele pula em cima, ele lambe, né? E eu me lembro como fosse hoje. Eu não sei qual foi o motivo, eu não sei. Eu desconfio da macumba da vizinha, porque a gente tinha saído de um bairro, tinha ido para outro. Ninguém sabe que foi aquilo. Eu sei que quando eu abri o portão, eu entrava pela porta da cozinha. Quando eu me dirigia ao quintal, tava Lobinha escondida olhando para mim. Lobinha tava mesmo assim, Lobinha tava, que era uma vira-latazinha legal, a coisa mais linda do mundo, vira-latazinha. A Lobinha, era vermelha. Lobinha. E Lobona em pé, velho. Como ela era grande, ela dava mais de 2 metros, que é fila brasileiro, cresce mais do que um ser humano, né? E Lobona em pé, parecia assim um Anubis, em pé, como fosse uma mulher, nos 2 pés, com a mão assim, ó. Cara, eu me caguei todinho. Meu amigo, que lasqueira, véi! Meu Deus do céu! Eu nunca tinha visto aquilo, meu irmão! Um negócio a gente ouvir alguém falar e outro negócio a gente vê. Lobona em pé, como fosse uma mulher, com a mão assim, ó, o peito para fora, como fosse uma enuba.
Era. E olhando para mim assim, aí ela olhou para mim e fez... Virgem Maria, sangue de Cristo tem poder. Se bem menino, Ave Maria, ai meu pai, eu não sabia o que fazer. Eu tenho vindo da igreja, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem ação. E Lobinha, depois o caba disse que animal não sabe de nada. Você está enganado. O Lobinha fazia... Lobinha escondida, olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela. Olha... E a bichona lá, o latido dela era assim, ó. Virgem Maria, eu tô arrepiando até o cabelo do sovaco, véi! Sangue de Cristo tem poder, gente. Olha, foi uma experiência descomunal. Eu olhei pra cima, lua cheia, a lua amarelona, parecia uma barriga de uma grávida. A luona, eu disse, o que eu faço agora? Eu olhei, tinha um pedaço de pau de lado, eu nem pensei em repreender, eu pensei em correr, mas se aquela bicha corresse atrás de mim, não ia me pegar. Aí tinha um pedaço de pau assim, eu disse, se ela vier, eu pego um pedaço de pau. Porque quando tá assim, gente, às vezes o nome assim, tem que ser no pau mesmo ou no tiro, é por isso que se os seus pais, avós falavam tanto em cachorro doido. Cachorro doido. Cachorro doido, você dá umas 10 pauladas, ela não morre não. Aí eu olhei assim, tinha um pau. Eu disse, ela vem. Porque o grito era horrível. Não era uau uau. Era e era comprido. Aí eu disse, ela vem, eu pego esse pedaço de pau. E a lobinha, a vira-latazinha, tremendo. Aí de repente, a minha mãe chega, não tem aquelas portas de sítio, né, que abre em cima e abre embaixo. Minha mãe abre a porta de cima e diz, Joilson, minha mãe séria, Joilson, eu digo, sim mãe, olha a Lobona como é que tá. Aí Lobona, nos 2 pés, véi. Aí minha mãe disse, entra, cale-se e entra. Olha, minha mãe não era exorcista, minha mãe não era nem crente, era católica. Minha mãe disse, cale-se e entre. Aí eu disse, se ela avançar? Aí minha mãe disse, avança não, cale-se e entre. Eu digo, Virgem Maria, oh meu pai. Sim senhora. Aí ela abriu as 2 portas, eu entrei, ela para dormir. Bem, ela mandou eu dormir, eu fui dormir. Véi do céu, até hoje, diante de Jesus Cristo, minha mãe morreu e eu nunca falei mais com ela sobre isso. Eu apenas deitei na cama e fui dormir. Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria. Aí de manhã, depois de umas 7 horas, 8 horas, eu me acordeba. Acordeba? Foi. Minha mãe fazendo cuscuz, café, aquele cheiro de café, por isso que eu lembro da minha mãe, a minha esposa me acorda com café, sabia? Me trazia café na cama. E trazia café na cama, amanhã de manhã, vou trazer um café na... Acorda, bigodinho celeste. Bigodinho celeste? Para os íntimos, tá? Olha! A minha mãe fazia café, aquele café incensava a casa todinha. E ela fazia aquele cuscuz pra gente comer com ovo. Sustância. Meu amor, eu tava dizendo aqui que você me acorda com café, né? Faz o café ou não é? Diga aí. Aquele café, a incensa, eu me acordo cheirando aquele cheiro gostoso de café forte, né? Aí ela traz café na cama pra mim. Acorda, meu bigodinho celeste, meu coroa gostoso. Levante-se. Fala direito, mulher, comigo, que eu tô dormindo. Acorda, meu amor. Acorda, meu amor. Vem tomar um café. Cala a boca, mulher. Fale direito comigo, eu estou dormindo. Fale direito. Aí ela, tem um cafezinho pra você, tá, meu amor? Meu bigodinho celeste. Tá bom, assim eu vou me acordar. Me levanto.
Me acorde direito, viu? Da próxima vez. Eita, acaba abusado, velho. Tu gostou, meu amor? Gostou? Me acorde direito, mulher. Deixa de frescura. Fale direito que eu estou dormindo no meu sono cósmico. Eita, rapaz. Que foi? Mas você não me acorda, né? Não me acorda? Não acorda desse jeito, não. Eu tô aumentando a história, Só um pouquinho, não foi? Só a pontinha, não aumentei muito, não. Não, olha, isso é. Isso é. Que madeira é essa? Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. A madeira de acácia, é? Foi que a gente ganhou daquele rapaz? Como é o nome? Marlon Xfield. Isso. Pá. Isso é de acácia, né? Olha, que legal. Conta essa história direito. Sim, senhora, tá bom, eu vou contar direito. Aqui esse pessoal fica falando besteira, aí eu fico lendo. Esse pessoal fica falando besteira. É Gislene falando besteira, Érica, tudo falando besteira. Aí eu fico lendo, aí você pensa que é eu que tô falando, mas não é eu que tô falando, aí elas estão escrevendo coisa. E aí minha mãe disse. Pronto, aí eu me acordei de manhã, aquele café, aquele cheiro, minha mãe fazendo cuscuz calada, minha mãe. Aí eu me levantei, olhei para um lado, olhei para outro, fui lá, a porta estava meio aberta, a parte de cima da porta estava aberta, eu me aproximei, eu botei minha cara assim pro lado de fora, com medo, né, dessa cachorra. Sim. Enorme, né? Mas de repente, gente, a cachorra veio em cima de mim e me deu uma lambida. Me lambeu minha cara todinha. Sai, Lobona, sai, Lobona. Já era Lobona. Aí aquele negócio já tinha saído. Mas deu um medo, que eu botei a minha cabeça para fora assim, olhei. Quando eu olhei para baixo, a Lobona pula em cima de mim, aí começa a me lamber. Scooby-Doo, né? Quem tem cachorro fila brasileiro sabe o que eu tô falando. O problema do fila brasileiro é que ele lambe a gente demais. E ele é grande, as patas dele é maior do que a mão da gente. Olha... E aí eu me abracei com ela, Lobona, ela... E Lobinha tava lá. A Lobinha era o tamanho de um gato, a Lobinha. Olha. Então, os animais ficam endemoniados por esses motivos. Esse terceiro motivo a gente não sabe qual. Poderia alguém ter feito algum feitiço para mim, alguma coisa, ou alguém estava perseguindo minha mãe, que minha mãe era perseguida por uma feiticeira, né? Minha mãe foi perseguida por uma feiticeira há 20 e poucos anos. Mas a feiticeira se deu mal, tá? E aí, eu não tenho medo de ninguém não, velho. Aí é o seguinte, agora, primeiro motivo, são misturas de raça. Segundo motivo, são macumbas e feitiços. Terceiro motivo, nós não sabemos o certo. A lua, algum tipo de treco-treco que deu na cachorra. Bem, tanto Lobinha como Lobona eu criei até o final. Não sacrifiquei nenhuma, né? E eu sinto saudade delas, mas esse acontecimento ficou na história, né? E minha mãe não falou nada. Eu também não perguntei. Foi uma coisa assim, treco-trecuzada. Aí minha mãe, entra aí, Joício. Aí eu cuscuz com ovo, que eu gostava e gosto, né? Cuscuz com ovo, cuscuz com charque, cuscuz com queijo de coalho assado. Olha, né? Pronto. Então, pode ser a lua, né? Ou um espírito zombenteiro que passou por ali, pode ser um feitiço, pode ser uma inveja. Entendeu? Então, são muitos motivos, né? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Né? Bota para girar? Não? Então, eu acredito que esses acontecimentos tem muito espírito no meio. Né? Você viu o caso da cuidadora que foi morta pelo pitbull? Mas isso acontece direto, porque as pessoas têm memória curta. Né? Agora, sobre gatos também, gatos, cachorro, animais, insetos, qualquer um ser deste pode ficar endemoniado. Veja aí, animais endemoniados, Joilson de Assis. Dá uma olhada, eu tenho um vídeo que eu passo 1 hora explicando, né? 1 hora eu passo explicando por que um touro pode ficar endemoniado, um boi, uma cobra. Parece que tem cobra que o demônio entra dentro dela e vem atrás da pessoa.
Ok? Então, cuidado com os animais. O que você deve fazer? Benzer os animais. Benzer. Isso ajuda, não quer dizer que é segurança 100%. O outro é um colar, seria um bom colar de prata, mas ninguém compra um colar de prata num cachorro, né? Colar, aí você coloca de bronze. É um colar de bronze, de cobre. Colar de cobre, né? Tem insetos que saem do corpo da pessoa depois. Exato, Maria. Maria, quando um inseto fica endemoniado, ele pode entrar. Ele entra pelo ânus, vagina, pênis e boca. Então, existe isso aí. Por isso, antes de dormir, todos vocês, no mínimo, orem um Pai Nosso. E fale com o anjo da guarda. Me guarda, meu anjo da guarda, que Deus me confiou. Aí o anjo da guarda guarda. Mas hoje a gente se levanta, come, caga, dorme, se levanta, come, caga, dorme. A gente não ora. E até os crentes acham que já são orados. Aí não ora nem nada. A hora do sono você está stand-by. Stand-by. E já houve casos de rato entrar, sapo entrar na pessoa. Sapo, rato, bicho, cobra. Cobra, centenas de casos de útero cheio de cobras. A mulher dormindo, sem calcinha, e o espírito entra na cobra e a cobra entra para dentro dela. Olha, então chama-se animais endemoniados. Eu tenho muito o que falar sobre isso para você. Para você ver a palestra completa, é só você entrar no Google ou no YouTube e colocar animais endemoniados, Joelson de Assis. Essa terceira parte inclui, como é o nome, quando o animal está aperreado? Cio. Inclui cio. Por exemplo, um animal ele pode ficar endemoniado se ele estiver no cio e não tiver o cachorro ou a cachorra ou alguma coisa. Por isso que essa terceira parte ela está em stand-by, ela está aberta. São muitos motivos. Então, por exemplo, um touro, uma vaca no cio, ela pode ficar endemoniada. E ela tenta matar a pessoa. Conta mais, pastor, eu gosto desses assuntos. Olha, Érica, tem muita coisa para dizer. Muita. Agora você tem que se proteger. Porque o animal salva, mas também o animal pode matar. Você pode ungir com óleo os seus animais, seu gato, seu cachorro. Mas eu desconfio que estão querendo fazer os animais morrerem ou se revoltarem contra nós. Estão alterando a genética dos animais. Agora lembre-se, a mistura de seres, de raça, geram seres endemoniados. Me pergunta onde é que está isso na Bíblia? Por favor. Quem é que vai me perguntar? Olha, eu vou te dizer algo. Quantos anos você é crente? E ninguém te disse até agora como comer ouro no céu. Ninguém nunca disse para você que ia comer ouro no céu. Eu digo para você e provo. Aonde é que está isso na Bíblia? Que a mistura de raça gera os seres endemoniados. Eu passo azeite nos animais, está certo. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia? Está. Quando as mulheres transaram com os anjos, tem muita múmia lá em Machu Picchu. Tem múmia, a mulher transaram com os anjos. Esses seres que nasceram eram seres endemoniados. Eles chegavam a comer carne humana. Por isso que Deus provocou o dilúvio. Aí eu pergunto isso para você. Deus é mau? Deus é bom? Me pergunte. Me responda. Deus é mau? Ou Deus é bom? Por que Deus ia matar centenas e centenas de pessoas? Porque estava tudo misturado, os demônios entravam. Na mistura o demônio entra. Não tem porta. Quem é misturado não tem porta. Olha. Então, o que aconteceu no mundo pré-diluviano foi os anjos com a genética deles, misturou animal com ser humano, misturou animal com anjo, anjo pegando mulher, mulher engravidando de anjo. E esses caras que nasceram... Lembre-se que Saul só ficou doido depois que ele pegou pitonisa. Saul nunca teve problema com demônio. Saul era ruim, era cheio de desequilíbrio, né? Mas ele teve aquela amizade com aquela bruxa pitonisa, e a pitonisa era a Malequita. Ele transou com pitonisa.
E depois que ele transou com Pitonisa, ele teve Amaleque, que era filho de Amalequita. É Amaleque. Então, mas no momento que ele misturou com a Pitonisa, ele... como eu estava falando isso para você... ele começou a ter crise de endemoniamento, gente. Só depois que ele pegou Pipi. Pipi! Para os íntimos, tá? Pipi. Ele chegava, Pipi, oi, Saul. Oi, Saul, rei Saul. Você pode fazer um feitiço para mim, Pipi? Posso? Me traga 3 bode preto, 5 sapos, 2 cururu e 3 cobras que eu faço. Tá bom, tá, Pipi? Tchau, Sassá. Vigi! Porque era na intimidade, né? Ele plá, na Pitonisa, e aí nasceu Amaleque. Mas deixando bem claro que os amalequitas existem muito antes de Amaleque. E por que a Bíblia dá tanto destaque a Amaleque? Porque Amaleque era judeu e era amalequita ao mesmo tempo, filho de Ló e de Abraão ao mesmo tempo. Eita pílula, velho! E era príncipe, lascou. Os amalequitas conseguiram o trono. Um príncipe. Príncipe tem poder. Olha. A Pitonisa passou via amor. Opa! E passa, gente. É uma cobrinha. Agora, se você acredita, acredita. Isso é perigoso, tá? É uma cobrinha que passa. Tem um filme, que ninguém sabe que filme é esse, que a pessoa desmaia, aí o outro chega com a bocona e faz... Aí começa a vomitar uma cobra, e a cobra entra na boca do outro. Aí passa pela garganta e vai para dentro do estâmbio. É um ser. Aí já é outra coisa, tá? Não vou nem falar essa hora. Mas se você me lembrar, eu falo, tá bom? Foi Pipi que passou para ele, Pipi. Pitonisa. É uma cobrinha que passa. Tem a cobrinha e tem a mistura de DNA, né? Mas essa cobrinha já é treco, gente. Você procurar aí na internet, você vai encontrar um filme que ninguém sabe que filme é esse, que é um cara bem feio, aí a outra pessoa desmaiada, aí ele faz... Ele vomita. Isso acontece muito em igreja pentecostal. O líquido é amarelo e é uma cobrinha. O cara diz, é um verme, é uma lombriga, mas não é uma lombriga. É um tipo de uma lombriga endemoniada. Isso é autoexorcismo, tá? Não se meta com isso, não, com essa lombriga, não. Ela passa pelo buraco da vagina e passa pelo buraco da boca. Foi a vidente. Ou foi a vidente que Saul pegou, ou foi a filha dela. Nesse encontro com a vidente, Saul já mandou ela ver, ela mandou ver as coisas, foi. Esse encontro com a vidente não foi só um encontrozinho, não, como o pessoal fala que Salomão se encontrou com Sabá, porque Sabá queria ver o templo, o pináculo do templo. Sabá não queria ver pináculo de templo nenhum, não. Sabá queria filho de Abraão, de Salomão. O filme chama-se Alien 8, Passageiro. Não, tem um alien que sai pela boca e vai para o outro, mas tem um que é uma cobra. É uma cobra gosmenta. Esse alien também sai pela boca. Mas tem um que é um cara do nariz fino, que ele abre a bocona, aí sai uma baba assim, tipo... uma baba, uma gosma, aí sai uma cobra. Aquilo é um chamado a baba maldita. Veja aí, baba maldita, Joyce de Assis, tá? Isso dá um trabalho para libertar, viu? Isso anda, e se a pessoa não souber mexer, mata. Ele vai pro cérebro e mata a pessoa. Olha, tô te dando informações privilegiadas, mas tem vídeo meu de 10 anos atrás eu falando sobre a baba maldita. Mas junto com a baba maldita tem essa lombriga aí. Mata a criança, mas mata, viu? Às vezes não passa, viu? Alguém pode transar com o outro e não passar. Mas se o outro tiver, ninguém sabe qual o critério que essa baba maldita usa. Entendeu? Mas tem a baba, geralmente é amarela, e tem a cobrinha no meio. Que a pessoa pensa que é uma lombriga, mas não é. Ela tem vida própria, ela olha, e ela chega a falar. Agora ela fala pela boca da pessoa. E ela faz um barulho no estômago. É o barulho que ela faz. É gases, pastor. Não é gases. Gases é outra coisa. Mas essa cobrinha ela faz...
fala gemendo. Aí você coloca assim, Baba Maldita Joilson de Assis, vai ter um vídeo de 10 anos ou 15 anos falando sobre isso, tá? Eu não me lembro, eu não sei, eu vi há muito tempo. Aí eu disse, olha, o cara jogando porque esses caras, pronto, como o filme O Exterminador do Futuro. O filme Exterminador do Futuro foi um sonho que o cara teve. E o cara acertou. As IAs ganharam vida em 2024, há um ano. As IAs. Seria lombriga maldita. Aí tem vários vídeos, lombriga espíritos lombriga. Tem muitos vídeos nessa área nossa, tá? Aí a pessoa vomita. Você faz um exorcismo na pessoa. Agora, o exorcista tem que ter muito cuidado. Porque se ele não conseguir exorcizar, ele tem que fechar a vida da pessoa. Senão essa lombriga joga a pessoa contra o exorcista, tá? Eu gosto de ficar ouvindo os barulhos das tripas, pastor. Sim, as tripas fazem barulho. Mas que a comida vai andando, né? Tudo bem. Mas esse gemido tem um gemido. Parece uma pessoa gemendo. Aí já é outra coisa. Não é os barulhinhos de tripa, que todo mundo tem os barulhinhos de tripa, né? Eu escutava os barulhos das tripas. Eu deitava no busto da minha mãe, né? Entendeu? Ok?